Fala pessoal, como é que estão? Como é que estão os estudos de vocês? Fizeram já os esquemas? Assistiram às aulas? Resumiram? Ok, então vamos agora resolver algumas questões dessa primeira parte do conteúdo, ok? Me acompanha aqui. Então vamos fazer questões sobre os aspectos gerais do direito administrativo, a função administrativa e princípios da administração pública. Vamos fazer questões então da FEPESE, ok? De vários concursos diferentes, com o objetivo de entendermos qual é a dinâmica das questões e como que a FEPESE cobra esses assuntos que nós vimos até agora, ok? Vamos lá, então, ó, em 2011, no concurso de advogado da Celesc, caiu a seguinte questão: assinale a alternativa incorreta. Então vejam bem, a primeira alternativa está correta, ó. O princípio da supremacia do interesse público não exclui a observância do devido processo legal. Com certeza. Nós vimos no primeiro dia de aula que o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, ele é baseado num conjunto de prerrogativas do Estado, né, que o Estado utiliza em prol da coletividade do interesse público, mas lembrem também que nós temos o princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, a supremacia, o conjunto de prerrogativas que o Estado detém, ele também tem que respeitar os seus deveres especiais, que são as sujeições ou limitações. E o devido processo legal é uma sujeição. Então, por mais que o Estado seja dotado de um conjunto de prerrogativas, ele tem que respeitar o devido processo legal, ok? Que é uma das sujeições que ele tem que respeitar. A letra B. Os princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público estão expressos no texto constitucional? Claro que não, né, pessoal? Nós já vimos que esses dois grandes princípios, ou supraprincípios, eles estão implícitos no ordenamento jurídico. Então, aqui está o erro da questão. Vamos para as próximas três afirmativas que estão corretas, tá? Então, olha só, letra C. São manifestações decorrentes do princípio da supremacia do interesse público o exercício do poder de polícia, as cláusulas exorbitantes dos contratos e a intervenção do Estado na propriedade, como a desapropriação. Então, nós vimos, quando analisamos o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, que o Estado recebia um conjunto de prerrogativas ou poderes especiais, e os exemplos que nós vimos foi justamente esses, né? Então, o exercício do poder de polícia, as cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos e a intervenção do Estado na propriedade privada através da desapropriação. Então, são as prerrogativas, os poderes especiais que o Estado utiliza naquela desigualdade na relação jurídica, buscando o interesse da coletividade. Vamos para a letra D. A necessidade de realização de concurso público, a necessidade, em regra, de realizar licitação antes da contratação de contratações públicas, são exemplos de manifestações do princípio da indisponibilidade do interesse público? Correto. Então, quando nós analisamos o princípio da indisponibilidade do interesse público, nós conhecemos as sujeições ou limitações que o Estado está sujeito. E aí nós vimos, né, que a necessidade, então, de realização de concursos públicos para contratação de agentes, a necessidade de licitação pública em regra, né, porque há a possibilidade, então, de dispensa ou inexigibilidade para as contratações públicas, e nós vimos também, né, que tudo isso são exemplos do princípio da indisponibilidade do interesse público. Vamos para a letra E. O princípio da supremacia do interesse público fundamenta a existência de prerrogativas ou poderes da administração. Decorre da chamada verticalidade nas relações administração particulares. Vejam bem, pessoal, nós estudamos esses princípios e nós vimos que quando nós temos o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, o Estado ganha uma série de prerrogativas, ou poderes especiais, ou poderes da administração, e isso faz com que a relação entre o Estado e os particulares tenha uma verticalidade. Então, uma primeira questão de prova importante, revisando então os dois grandes princípios, que é o princípio da supremacia e o princípio da indisponibilidade. Vamos para a próxima. Em 2013, no concurso de agente socioeducativo, de qual instrumento dispõe o cidadão para realizar o controle dos atos públicos? Nós vimos isso, né? Então, o cidadão, ele dispõe da chamada ação popular. Quando nós estudamos o princípio da moralidade administrativa, nós vimos que existem dois instrumentos de controle da moralidade, que é a ação popular, movida por qualquer cidadão, e a ação civil pública, que é movida pelo Ministério Público ou a pessoa jurídica lesada.
Vamos para a próxima. Ainda em 2013, concurso de agente socioeducativo. De acordo com os princípios de direito administrativo, não mais se admite que o administrador e os servidores públicos tenham atuação insatisfatória. Assim, o serviço público deve buscar resultados satisfatórios, zelando pela boa qualidade da ação administrativa. A qual princípio faz-se referência? Nós vimos que quando o gestor público, a administração pública busca melhores resultados, né, com o uso eficiente dos recursos públicos, nós estamos falando do princípio da eficiência. O que mais que eu tenho que lembrar do princípio da eficiência? Que ele foi introduzido, então, pela Emenda Constitucional 19 de 1998, então ele não fazia parte do rol dos princípios do artigo 37, no texto original da Constituição de 1988. Vamos para a próxima. Agente penitenciário 2013. De acordo com os princípios de direito administrativo, ao administrador só é dado fazer o que as normas lhe permitem ou lhe autorizem. Que princípio é esse, pessoal? É o princípio da legalidade, né? Então, nós vimos que o princípio da legalidade na administração pública significa que a administração pública só pode fazer aquilo que está previsto em lei. É o chamado imperativo da lei, que não se confunde com a legalidade dos particulares, que tem a chamada autonomia de vontade. Vamos para a próxima. 2010, analista financeiro da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina. Sobre os princípios da administração pública, assinale a opção correta. Então, vamos analisar uma por uma e verificar o que está errado em cada uma delas, até achar a resposta correta. Todos os princípios fundamentais encontram-se explicitamente definidos na Constituição? Não. Existem princípios que não estão explícitos na Constituição Federal, como nós vimos o princípio da supremacia e da indisponibilidade do interesse público. Letra B. Verifica-se manifestação direta da supremacia do interesse público quando a administração pública intervém no domínio econômico na qualidade de Estado empresário. Não, pessoal. Quando o Estado intervém na economia, nós vimos isso, que era uma das funções administrativas, e que é uma exceção o Estado intervir diretamente no domínio econômico, ele só vai interferir em duas situações, quando for importante para a segurança nacional ou para o relevante interesse coletivo. Artigo 173 da Constituição Federal, certo? Então, vejam bem, quando o Estado está nessa qualidade, eu disse para vocês, leia o artigo 173 e leia o parágrafo 2º desse mesmo artigo. Vocês vão verificar que quando o Estado está atuando no domínio econômico, ele não vai estar numa relação de verticalidade entre Estado e particulares. Ele vai estar numa chamada relação horizontal, uma relação privada. Ok? Então, ele perde aqui as prerrogativas instrumentais. Vamos para a letra C. O princípio da prescritibilidade administrativa aplica-se aos ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as ações de ressarcimento. Verdade, pessoal. Então, qualquer ato ilícito praticado pelos agentes está sujeito à ação prescricional, né, que está previsto lá o tempo prescricional no Estatuto dos Servidores, ok? Mas a ação de ressarcimento ao erário, ela é imprescritível, segundo a própria Constituição Federal, lá no artigo 37, ok? Vamos para a próxima. Letra D. A edição de decreto autônomo destinado à extinção de cargos e funções públicas quando vago é incompatível com o postulado de legalidade? Não, não é incompatível, pessoal. Quando nós estudamos o princípio da legalidade, nós vimos que o Estado respeita o chamado bloco de legalidade. E nós vimos que nós temos a chamada pirâmide do Kelsen, onde no topo da pirâmide nós encontramos a Constituição, as emendas constitucionais e os tratados internacionais de direitos humanos, que entraram com o quórum de aprovação do artigo 5º, parágrafo 3º. Abaixo da pirâmide do Kelsen, nós encontramos os atos normativos primários, que são as nossas leis, as espécies normativas previstas no artigo 59 da Constituição Federal. E aí eu falei para vocês, vejam bem, nesse mesmo rol dos atos normativos primários, nós vamos incluir o chamado decreto autônomo, que é uma exceção, ok? Nós temos aí um decreto editado pelo chefe do poder,
executivo, e esse decreto ele sobe um degrau, então ele está no status de lei, e esse decreto autônomo, em apenas duas situações previstas lá no artigo 84, inciso 6, alíneas A e B, aqui nós temos então a linha A, apenas nessas hipóteses, então, nós podemos ter o chamado decreto autônomo, e esse decreto autônomo, ele é compatível sim com o princípio da legalidade. Terminando a nossa revisão, abaixo na pirâmide nós temos atos normativos secundários, onde nós encontramos, por exemplo, aí o decreto regulamentar, que é aquele decreto que vai apenas regulamentar aquilo que está previsto em lei, não inovando no ordenamento jurídico, ok? Então, façam a revisão aí dessa parte. Lembrem que a FEPESE gosta de abordar o chamado decreto autônomo, que é uma exceção aí que nós temos na Constituição Federal. Em apenas duas situações, o chefe do Poder Executivo pode editar um decreto com força de lei. Ok? 2010, auditor fiscal da Receita Estadual. O prazo prescricional para a administração pública anular os atos administrativos que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, salvo comprovada má-fé, é de 5 anos. Então, quando estudamos o princípio da autotutela, nós vimos que a administração pública é dotada de uma prerrogativa de rever os seus próprios atos. E dentro dessas prerrogativas, ela tem um prazo decadencial. Então, ela tem 5 anos para anular os seus próprios atos, né, salvo comprovada má-fé. Então, quando tem má-fé, não temos aí o prazo de 5 anos. Então, para anulação dos seus atos, a administração pública tem um prazo decadencial de 5 anos. Ok? Então, revisem aí o princípio da autotutela. E a nossa última questão, 2015, Guarda Municipal de Florianópolis. Em relação à administração pública, é correto afirmar? A resposta certa é a letra A. Olha só, a administração pública sempre pode atuar de ofício sem a necessidade de provocação da parte interessada. Nós vimos, quando estudamos o conceito de direito administrativo, que a função administrativa ela deve ser exercida independentemente de provocação. Ok? Então, a administração ela vai agir de ofício. Não há necessidade de ser provocada. Quem precisa ser provocado é o Poder Judiciário. Vamos para as próximas. Letra B. Existem competências da administração pública que só podem ser desempenhadas mediante provocação do interessado. Ok, pessoal? Aqui está errado, tá? Ela diz o seguinte, ó, que só podem ser desempenhadas mediante provocação. Não, a administração pública ela pode agir de ofício. O Estado atua no domínio econômico como agente normativo e tem prerrogativa de explorar diretamente qualquer atividade econômica por meio das empresas públicas e sociedades de economia mista. Olha só, pessoal, nós vimos que o Estado pode atuar no domínio econômico dentro de uma das funções administrativas, mas como uma exceção. Ok? E quando ele atua no domínio econômico, ele não tem prerrogativas, né, de explorar qualquer atividade econômica. Sim, somente aquelas necessárias à segurança nacional ou relevante interesse público. Letra D. A anulação e revogação de um ato administrativo não pode ser exercida diretamente pela própria administração, necessitando de autorização judicial sob pena de prejudicar terceiros. Não é verdade, né, pessoal? Nós vimos que a administração pública tem a prerrogativa da autotutela, ela pode rever os seus atos através da anulação, quando há uma ilegalidade, ou da revogação, quando ela analisa o mérito, ok? Quando estamos analisando conveniência e oportunidade. Nós encontramos conveniência e oportunidade nos atos discricionários. Lembre que o judiciário sempre pode rever, né, atos administrativos, mas apenas quando forem ilegais ou ilegítimos. O judiciário nunca entra no mérito do ato administrativo, salvo se for um ato dele mesmo, ok? Como agente administrador. E, por fim, a letra E. Ó, as concessionárias e permissionárias do serviço público, mesmo particulares que não fazem parte da administração direta ou indireta, exercem atos da administração e, portanto, fazem parte da administração pública. Não é verdade. Olha só, a concessão e permissão de serviços públicos, nós vimos, quando falamos das funções administrativas, que a função administrativa, a principal função é a prestação de serviços públicos. E nós encontramos previsão lá no artigo 175 da Constituição Federal, que diz que os serviços públicos serão prestados
diretamente pela administração pública ou através de concessão e permissão, certo? Mas vejam bem, ó, por mais que esses particulares exerçam uma atividade administrativa, prestando serviços públicos, eles não vão fazer parte da administração pública, ok? O Brasil adota como forma de administração pública, né, dentro da sua classificação, a classificação subjetiva. Apenas vão fazer parte da administração pública aqueles previstos em lei, ok? Então vamos agora para nossos próximos conteúdos. Um abraço, boa revisão. Qualquer dúvida, encaminhe para nós e-mails. Abraço.